Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo que trata de ponto de inflexão de uma curva. O exercício ele diz o seguinte: determine o ponto de inflexão da curva da função y igual a f de x, que é igual a x ao cubo sobre 3, menos 2x² mais 3x mais 1. Primeiramente, nós vamos entender o que é um ponto de inflexão de uma curva a partir do gráfico dessa função, que é uma função polinomial de grau 3, que tem um gráfico parecido com o seguinte. O gráfico de uma função de grau 3 é uma curva, especialmente uma função polinomial de grau 3, é uma curva que tem por característica esse aspecto. Lógico que não são todas assim, mas em geral elas têm um aspecto parecido com esse. Tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo, Perceba que ela tem um ponto de máximo aqui, neste ponto. Então esse aqui é o nosso ponto de máximo. Ela tem um ponto de mínimo aqui neste ponto. Então esse aqui é o nosso ponto de mínimo. São máximos e mínimos locais, que você pode encontrar esses máximos e mínimos locais pelo teste da derivada primeira. E perceba que ela tem um ponto ali em que há uma mudança de concavidade. Até um certo ponto, a concavidade ela é voltada para baixo. A partir de um certo ponto, a concavidade ela é voltada para cima. Esse ponto é o nosso ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão é um ponto mais ou menos por aqui. Esse aqui é o nosso ponto de inflexão. Então, esse ponto aqui é o ponto que nós queremos encontrar. O problema é como é que nós fazemos para encontrar esse ponto de inflexão, Esse ponto de inflexão a gente vai obter com o chamado teste da derivada de segunda ordem. A derivada de primeira ordem, quando você faz aqui a função, a derivada f' de x, ela está associado à derivada de primeira ordem. Lembra que a derivada é a taxa, a medida da taxa de variação de y em relação a x, então ela mede as variações de y em relação a x. Então a derivada de primeira ordem ela está associada com crescimento e decrescimento. Então a derivada de primeira ordem ela está associada com crescimento e decrescimento da função. Tanto que ela serve para indicar onde que estão os pontos de máximo, pontos de mínimo, numa função dessa, que é uma linha contínua, suave, derivável em todos os seus pontos. Então nós podemos usar a derivada de primeira ordem para achar os intervalos de crescimento, decrescimento, ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função desse tipo. Perceba que aonde a sua derivada, onde a função é crescente, a derivada é positiva, Então, onde a função é crescente, a derivada é positiva, e onde a função é decrescente, a derivada ela é negativa. Então, nós temos aí aqui a derivada de primeira ordem é crescente, a função é crescente, a derivada de primeira ordem é positiva. Atingir o ponto de máximo, a função é decrescente, a derivada de primeira ordem é negativa. Atingir o ponto de mínimo, a função se torna novamente crescente, a derivada é positiva. Se você colocar essa representação da derivada de primeira ordem graficamente, nós vamos ter a seguinte representação. Perceba que nós estamos associando aqui o gráfico da função derivada com o gráfico da função. Então você tem aqui um ponto de máximo, mais ou menos nessa posição, e um ponto de mínimo mais ou menos nessa posição. Então, como seria o gráfico de uma função derivada, da função derivada de f? Seria um gráfico parecido com uma parábola. Mais ou menos com esse aspecto. Perceba que onde a função é crescente, a derivada é positiva. Onde a função é decrescente, a derivada é negativa. Onde a função é crescente, a derivada é positiva. E nos pontos de máximo e de mínimo, a derivada é zero. A derivada, ela indica, a função derivada de primeira ordem, indica ali onde os pontos de máximo e de mínimo, onde eles aparecem. Bem,
Como que eu faço para achar o ponto de inflexão? Aí eu vou ter que usar a derivada de segunda ordem, porque a derivada de segunda ordem, o nosso f duas linhas de x, ele está associado à concavidade. Como assim associado à concavidade? Se a concavidade da curva for voltada para cima, nós temos uma derivada de segunda ordem positiva. Se a concavidade for voltada para baixo, nós temos uma derivada de segunda ordem negativa. Por que acontece isso? Porque a derivada de segunda ordem, ela também mede a taxa de variação, mas ela mede a taxa de variação da derivada de primeira ordem, que, por sua vez, mede a taxa de variação da função. Então nós temos duas derivadas aí, uma função e duas derivadas. Então essa derivada mede a taxa de variação dessa. E perceba que a taxa de variação dessa função, né, ela é decrescente até atingir aqui o seu vértice. Lembra que nós temos um vértice aqui? E depois ela é crescente, né? Ela é crescente após o seu vértice. A derivada, lembra, aqui nós temos uma função de grau 3, uma curva parecida com essa. Você deriva, cai numa função de grau 2, que é uma parábola. Deriva novamente, cai numa função de grau 1, que é uma reta. Graficamente nós teríamos essa representação. Perceba que são todos gráficos associados, né? O gráfico da derivada de primeira ordem é associado ao gráfico da função, o gráfico da derivada de segunda ordem é associado ao gráfico da função derivada. E perceba que aqui nós temos também um ponto de mínimo, e nessa direção aqui, olha, nós temos a derivada de primeira ordem decrescente até atingir o ponto de mínimo e depois crescente. Ou seja, o gráfico da nossa função derivada de segunda ordem seria um gráfico parecido com esse. Uma reta crescente, onde ela é negativa no primeiro intervalo, positiva no segundo intervalo. Perceba que a análise de sinais é importante. Por que é isso? Por que é dessa forma? Se você pensar, a derivada de primeira ordem, ela fornece o coeficiente angular das retas tangentes. E se você observar, se você pegar algumas retas tangentes, perceba que o coeficiente angular dessa reta é menor que o coeficiente angular dessa, que por sua vez é menor que o coeficiente angular dessa. As retas tangentes, elas definem a concavidade da função. Nesse intervalo aqui, perceba que o coeficiente angular desta reta é menor que o coeficiente angular dessa, que por sua vez é menor que o coeficiente angular dessa. Nesse intervalo, a sua derivada de primeira ordem, ela é decrescente. E a sua derivada de segunda ordem, ela é negativa. Bem, só que tem um ponto ali, né? A partir daquele ponto nós temos uma concavidade voltada para cima, em que os coeficientes angulares, percebe que o coeficiente angular desta reta é menor que o coeficiente angular desta, que por sua vez é menor que o coeficiente angular dessa. Aqui nós já começamos a ter retas tangentes com coeficientes angulares crescentes, com cavidade voltada para cima. E nesse ponto aqui nós temos uma reta tangente que faz exatamente essa divisão. Ó. A mudança de sinal da variação do coeficiente angular das retas tangentes. Então você tem retas tangentes cujo coeficiente angular é decrescente até ficar negativo. Aqui, ó, ocorre uma mudança do comportamento do coeficiente angular das retas tangentes. Ele começa a ficar crescente até se tornar positivo. Nesse ponto aqui, onde há essa mudança de comportamento, nós temos o ponto de mínimo da nossa função derivada primeira, que é a raiz da derivada segunda. Então, como que se resume tudo isso, né, para você aplicar o teste da derivada de segunda ordem para achar o ponto de inflexão da curva? Basta pegar a derivada de segunda ordem igual a zero. O ponto de inflexão dessa curva é uma curva contínua, suave, derivável em todos os pontos. Você obtém, fazendo a derivada de segunda ordem, o f duas linhas de x,
igual a zero, você vai achar essa coordenada aqui, que é onde nós temos o nosso ponto de inflexão da função. Como a nossa função é y igual a f de x igual a x ao cubo sobre 3 menos 2x² mais 3x mais 1, nós podemos tirar daqui a nossa derivada de primeira ordem, né, que é o f' de x, que vai ser igual a derivada de x ao cubo 3x² dividido por 3, derivada de 2x², 2 vezes 4, menos 4x, derivada de 3x, 3 vezes 1, mais 3, derivada de x igual a 1, derivada de 1 igual a 0, mais 0. Com isso nós temos que a nossa derivada, né, essa derivada y', que é o f' de x, que é a derivada de primeira ordem, ela vai ser igual a x² menos 4x mais 3. Então nós temos a derivada de primeira ordem. Só que nós precisamos da derivada de segunda ordem. Então a partir daqui eu vou tirar a nossa derivada de segunda ordem, que é o f duas linhas de x, que vai ser igual a derivada de x², que é 2x menos 4. Perceba que nós temos uma função de grau 3, um gráfico parecido com esse, uma função de grau 2, um gráfico parecido com esse, uma função de grau 1, um gráfico parecido com esse. E aí é só igual a 0. 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4, x igual a 2, né? X igual a 2 é a coordenada, né, a abscissa do nosso ponto de inflexão, né, coordenada x do ponto de inflexão. Só que precisa da coordenada y também, né? Lembra que o que nós queremos aqui é um ponto, um par xy, né? Então, para achar a coordenada y, basta pegar aqui o nosso x igual a 2 e jogar na função. Lembra que é y igual a f de 2, que vai ser 2 ao cubo. 2 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais 1. Como eu tenho a coordenada x do ponto de inflexão, pega a coordenada x e joga aqui, ó, 2 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 1. Que vai ser igual a 8 sobre 3, 8 terços, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2, 8, menos 8, 3 vezes 2, 6, mais 6, mais 1, que vai ser 8 terços, né? 6 mais 1, 7, 7 menos 8, menos 1, tiro o mínimo, 3 vezes menos 1, menos 3, 8 menos 3, 5, 8 menos 3, 5, 5 terços. Então nós temos aí o nosso ponto de inflexão. Então esse ponto de inflexão que nós queremos, né? Ponto de inflexão, vou chamar esse ponto aqui de ponto I. Ponto de inflexão que nós queremos é o ponto I de coordenadas x igual a 2 e y igual a 5 terços. Então, nesse ponto aqui, né, no x igual a 2 e y igual a 5 terços, ocorre o que nós chamamos de mudança de concavidade. Nós temos a concavidade voltada para baixo no primeiro momento. Nesse ponto há uma mudança de concavidade voltada para cima, né, a partir de x igual a 2, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.